Opa, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo dessa série Virando o Jogo. Eu sou Henrique Oliveira, professor de desenhos realistas. Fica ligado, essa série vem toda segunda-feira aqui pro canal do YouTube, 8 horas da noite. Então eu peço para você se inscrever no canal. Se você ainda não viu os outros vídeos, veja, tem coisa muito bacana para você colocar em prática. Bom, tema de hoje: algumas coisas atrapalham demais o desenho de cabelo, de barba, fios em geral atrapalha muito. Quando a pessoa não sabe os conceitos principais, ela fica toda perdida. Não é só a questão da técnica em si, dos materiais usados, mas é melhor você entender o conceito, tá? Tem várias formas de fazer, então entenda o conceito para você poder aplicar depois, adaptar para aplicar no teu desenho. Porque daí o que a gente vê? Desenhos que ficam bons, pessoas fazem desenhos bons, mas peca totalmente na construção dos fios em geral. Aí vai afetar, né, se tratando de rosto, vai afetar o cabelo, sobrancelha, cílios, barba, fios brancos. Daí a pessoa faz um bom desenho, mas peca demais, fica um desenho ruim por causa de tá mal feito todas essas outras partes. De repente ela não aprendeu ainda, ou ela foge de querer aprender, tá com medo, né, do desafio de aprender também. E eu tenho certeza que você não quer ficar marcando bobeira, né? Você não quer ficar para trás de ter esse aprendizado, de melhorar esses aspectos no teu desenho. Por isso que eu trouxe esse aglomeradinho aqui de várias coisinhas, se tratando de profundidade, fios brancos, espessura do fio, treino para você fazer, fios menores, cílios, enfim, para você se mexer mesmo, sair do lugar e mudar totalmente seus desenhos, tá? Para parar com esse negócio de desenhos bons com partes de fios no geral feio, né? Ruim. Então vamos acabar com isso hoje. Eu vou até te mostrar um desenho meu antigo, uns errinhos, que não adianta também só eu mostrar o caminho certo. Eu vou te mostrar uns errinhos aí para você se ligar, tá? Toda vez que você for fazer teu desenho, você também prestar atenção neles para você não cometer. E em seguida eu venho com o caminho certo, tá? Na prática, para você colocar em prática, para você melhorar tudo isso. Bora lá? Vamos sair desse medo aí de desenhar cabelo, de fazer fios, da espessura, fios brancos e tudo mais, profundidade. Chegou, acabou com esse medo, bora lá para videoaula. Bom, vamos lá começar. Aqui eu tô usando um lápis 6B da Faber-Castell bem apontado, mas não tem tanta importância, tá? O lápis que você tiver já dá para você começar o treino. Bom, o que acontece? A primeira coisa que eu gosto de falar muito para a gente começar um treino é os fios finos, tá? O começo e o final do fio fino, suave, é o melhor treino que você vai fazer no início, tá? Quando eu falo para gente treinar bastante, é para treinar muito mesmo. Aqui eu peguei essa folha, eu vou fazer bastante fios, sempre assim, começo e final fino. Henrique, não sai perfeito, sempre sai ruim. Treina, você vai treinando cada vez mais, de uma maneira leve. Pode ver que eu mesmo aqui estou treinando, você vê que não é 100% perfeito, tem umas emendinhas que aparecem, mas é detalhe, tá, gente? Isso daqui é fácil ir resolvendo. Quando é pouquinho assim, a gente consegue corrigir perfeitamente. O que não pode é ser muito grosso. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o jeito mais errado dos fios que ficarem muito grossos, que eu fazia também, mas que dá um resultado bem ruim. Aqui eu venho com um pincel, tá? Um pincelzinho chato com as cerdas cortadas. Eu corto um pouquinho e vou passando para suavizar ainda mais essa região, como se fosse os fios, né? Os fios de cabelo. Então, geralmente eu gosto de trabalhar com pincel, tá? Ajuda bastante a suavizar essas regiões. Aqui eu venho trabalhando com ele. Pode ser um pincel, esse mesmo aqui é cerdas sintéticas, tá? Não precisa ser natural, não. Pode ser ter uma certa maciez, você já pode comprar e começar a testar e usar. Aqui eu venho com a lapiseira com grafite 4B, uma lapiseira 05, tá? Essa é a espessura dessa lapiseira, eu tô com grafite 4B. É legal também treinar com ela. Por quê? Porque eu uso bastante ela nos desenhos de cabelo, no próprio sombreamento. Então aqui nada melhor do que fazer um treino com ela, né? Mesma coisa, começo, final fino. Vai reparando, tentando deixar bem suave. Tá vendo aquele finalzinho como vai ficando realmente suave?
E eu meio que posso até fazer, você vê que eu subo, ó, subo alguns fios, depois eu desço. Então a emendinha quase imperceptível que existe, ela não vai saltar, não vai causar assim estranheza, né? Dá pra gente corrigir tranquilo. Essa é uma técnica para cabelo mais liso, né? Fios compridos. É o primeiro treino que eu acho interessante você treinar. É esse treino, né? Esse treino para ir soltando a tua mão, fazer os fios mais finos, se ligando na questão da ponta, né? Começo, final fino. Sempre presta atenção nisso, que é o primeiro segredo para você dominar. Isso aqui vai te trazer uma bagagem extrema, tá? É isso que vai definir, vai ser o beabá aí para você fazer qualquer tipo de cabelo. É o principal, é o traço, né? É o fio. Aqui, olha só, peguei agora uma lapiseira com grafite 03, ela é um pouquinho mais fina e é uma lapiseira muito bacana aí que eu uso também nos desenhos e é legal para fazer fios. Olha só, sai mais fininho ainda, tá? Mas é por causa da espessura dela. E eu vou fazendo a mesma coisa, né? Fazendo os fios, fazendo aqui a emenda e vou soltando a mão mesmo. E giro, olha só, faço alguns fios e giro, tá vendo? Eu giro ela desse jeito. Essa nem precisaria tanto fazer isso, tá? Ela é muito fininha, 0,3. Mas lápis, a 0,5, faz essa girada, tá? Faz alguns fios, depois você gira, porque você vai pegando toda hora a quina do grafite. Então o fio sai ainda mais fino e ainda mais suave, o que é muito bom para fazer cabelos. Olha só, continuo fazendo, tá vendo? É um excelente treino, tá? Quando você domina, quando você começa a desenhar cabelos, começa a entender desse conceito principal dos fios, te ajuda tanto que você solta, você sente a tua mão mais solta. Até na hora que você vai fazer outro desenho, um desenho de um rosto, qualquer outro tipo de desenho, depois que você acabou de fazer um desenho de cabelo, um bom treino, né, de desenho de fios, você sente a tua mão até mais leve. Então é um grande benefício aí, traz um benefício a mais para os próximos desenhos, tá? Solta ainda mais a sua mão. Olha só, principalmente as terminações, como tá bem suave, né? Bem fino. E quando você domina isso e você vai desenhar os cabelos no treino, quando você já ficar bom no treino, quando você for desenhar os cabelos, você vai perceber o quanto que isso melhora, tá? O quanto que fica muito mais bonito os desenhos de cabelo, muito mais natural. Olha, deixa eu te dar uma analogia aqui para você entender. Ó. Vou fazer uma seta e vou fazer esse traço. Esse traço, imagine que é o papel, tá? Imagine que é o papel aqui que eu estou usando. Eu venho fazendo o fio, né? Eu venho fazendo e solto. Ó. Aqui a setinha saindo. Então imagine que a reta é o papel e é isso que deve acontecer. Você vem como se estivesse pousando e solta, entendeu? Como se fosse um avião que estivesse chegando e aterrissando. E para sair tem que sair suave também. Então o segredo para fazer os fios é esse, tá? O caminho é esse. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo fios aleatórios. Eu não estou fazendo mais aqueles fiozinhos na mesma direção. Estou fazendo aqui como se fosse fios mesmo, que você vai ver isso nas referências que você desenha. Então você treinou um pouco ali aqueles fios mais longos e uniformes, vem treinando assim agora. E aqui não precisa se ligar tanto assim no começo, tá? Claro que tenta deixar suave também o começo, mas geralmente ele vai estar ali perto do cabelo, então pode ter uma leve quebrinha, tá? Tenta fazer suave, mas sempre vai ter um pouquinho. O que importa mais ainda é fazer o final bem fininho, tá? Que é isso que mais importa nesse treino também. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou simbolizar agora cílios, tá? Como se fosse cílios. E eu quero que você faça esse treino
tranquilo, tá? Nem olha pra referência, faz o treino tranquilo. Não precisa se basear ainda não. Aqui eu puxei alguns fios, não me preocupei muito com a ponta aqui de baixo, porque no olho a gente vai ter esse desconto, né? De não precisar fazer esse comecinho aqui também fino. Então o que eu quero que você coloque a tua atenção todinha em fazer aquele final ali fininho, tá? O máximo que você puder, suave, soltando mesmo a lapiseira, o lápis no final desse fio. Aqui embaixo eu vou até engrossando, tá vendo? Vou fazendo mais grossinho, porque nos cílios a gente vai ver algo próximo disso daqui que você tá vendo, um pouco parecido. Que vai ser mais grossinho e depois vai suavizando em cima, deixando mais fino, né? Claro que depois você vai seguir totalmente a referência, tá? Não vai ser tão assim como você tá vendo aqui, mas para treinar isso aqui é muito bom. Agora eu vou aqui, ó, simbolizar, vamos dizer, alguns fios de sobrancelha, vamos dizer, né? Talvez eles seriam menor, teria uma ordem mais certinha, mas isso é coisa da referência, tá? É só para você treinar mesmo. Então aqui eu vou fazendo a mesma coisa, eu tento fazer o começo e o final suave, faço um pouquinho espaçado um do outro, porque na sobrancelha muitas vezes a gente vê essa separação, tá? Não é tão juntinho os fios, dependendo da referência. E aqui eu vou simbolizando, tá? É bom treinar várias formas, porque em um desenho a gente vai ver tudo isso, vai ver cílios, sobrancelha, fios em geral, né? Se for um rosto masculino você pode desenhar, ver fios na hora de fazer a barba, enfim, tem bastante uso, né? Bastante lugares pra gente usar e saber fazer fios. Aqui embaixo eu já venho imitando como se fosse uns fiozinhos de barba, vamos dizer assim. O que acontece? A barba, ela não é certinha, tá? Tem gente que desenha muito certinho e fica uma aparência muito estranha na barba, porque na referência não tá certinha. Na referência, barba, diferente desses cabelos, quando a gente não pode sair cruzando desse jeito, na barba a gente já pode cruzar, dependendo da referência. Quando você for ver, praticamente todas as barbas vai ter essa baguncinha, entre aspas. Então, lembrando que baguncinha, entenda bem, tá? Baguncinha que eu digo, mas os fios continuam com o mesmo conceito, tá? Suaves. Olha só, aqui, ó, já tô fazendo mais separados. O que seria aqui? Um braço, imagina aí um desenho de um braço masculino. Pode ter uns fiozinhos por cima do sombreamento, tá? Você primeiro faz um sombreamento de base e você pode encontrar fios desse jeito, tá? Fios curtos, um pouquinho espaçados, tá? Não é muito juntinhos. Então, vale a pena treinar também. Às vezes até em algumas texturas, tá? De objeto, de alguma tecido, alguma coisa, madeira, vai ter texturas que vai lembrar um pouco dessa leveza que você tem que ter na hora de fazer os fios. Então, mais um bônus, tá? Treinou os fios, ficou bom em fazer fios, seu desenho muda muito, tá? Muda na hora que você vai fazer uma textura, um objeto, você vai perceber isso. Olha aqui um jeito errado, tá? Que eu prometi pra você que eu ia mostrar. É fazer isso, ó. Tudo picotado. Eu fiz por muito tempo os desenhos assim, ó. Os meus fios era desse jeito, meu desenho. Final e começo muito mal feito, quadradinho. E dá uma aparência horrível, tá? Mesmo que a gente, na ignorância, inocente, não percebe que tá errando a esse ponto, a esse grau. Quando a gente vê o resultado, tá chato, tá feio. E é simplesmente esse o erro, por falta da suavidade dos fios. Olha só, aqui eu vou fazer um sombreamento para a gente continuar vendo mais um pouco de fios. O que eu estou fazendo aqui? É um pincel de maquiagem, tá? Pincel simples para pó de maquiagem, você encontra em qualquer lugar. E eu venho soltando aqui um pouco de pó de carvão. Folha de sulfite, tá, gente? Estou usando uma folha de sulfite comum aqui, fácil para você treinar. Eu vou te mostrar o pozinho que eu estou usando, o carvão, mas se você não encontrar, pode lixar um lápis de grafite mesmo, como esse que a gente estava usando da Faber-Castell, se você estiver usando ele, e você pode lixar numa lixa comum de unha também.
Olha só, a gente usa um monte de material aí feminino, né, pro desenho. Olha só a barrinha que eu te falei. Derwent, a marca, ela vem escrito ali, ó, XL. Vem aqui a numeração, ó, 5 negro. Isso daqui porque quando eu vi para comprar pela internet, tem vermelha, tem outras tonalidades, tá? Olha só. Mas a black e negro, no caso, é só essa daqui mesmo que eu encontrei. E aí eu não preciso raspar, tá? Não preciso ficar tirando o pó do carvão em lugar nenhum. Eu venho aqui direto, ó, com o pincel, ele é bem macio. Eu passo, ela já tá meio fundinha aqui por causa do uso, que eu já usei em alguns desenhos. Olha só, não tem segredo, eu passo e depois levo pro desenho. Quando eu quero mais pó, eu levo mais. Quando eu quero mais suave, eu vou dosando, tá? E você dá uma sopradinha. Eu, Henrique, gosto de dar uma sopradinha nesse resíduo que fica aqui. Diferente do grafite, que eu não costumo ficar soprando muito. O carvão eu gosto de tirando ele assoprando mesmo, tá? Aí vai do seu gosto. E por que eu tô fazendo isso? Porque é mais rápido, né? Pra fazer um treino aqui, uma base. É bacana, é melhor do que você vir com lápis preenchendo todo esse sombreamento. Aqui eu tô com uma caneta borracha Pentel, simples, fácil de encontrar, tá? Essa caneta borracha. Cortei ela chanfrada, a pontinha dela. E já venho aqui, ó, treinando fios brancos. Qual o segredo, Henrique? A mesma coisa, gente. Você treinou com lápis, faça isso, ó, movimentos rápidos e leves. Não tem segredo. Treinou com lápis, é a mesma coisa com outro material. Leveza, suavidade, final fino. Lembra do avião pousando? Chega de leve, faz o fio rápido e leve e solta. Na hora de fazer fios brancos, é uma dica aí, tá? Uma maneira de você fazer. Existem outras que eu vou mostrar aqui, mas essa já é uma, né? Vou fazer mais um quadradinho daquele, pra gente continuar treinando aqui. Bom, vamos lá continuar. Aqui eu tô usando uma caneta 3.8, Tombow, a marca dela, 3.8, cortei chanfradinha a ponta também. E não tem segredo, a mesma coisa. Suavidade, fazendo os fios. Mais um, olha só. Mono Zero, 2.3, mais fininha ainda. Cortei chanfrada e continuo fazendo mais fiozinhos. Por que eu estou treinando com todos? Porque pode ser que você encontre um material, não encontre o outro. E aqui eu já estou te mostrando vários efeitos aí. Dá praticamente para fazer, não precisa ter todos esses materiais. É apenas para você ir vendo, tá? Então aqui eu vou fazendo os fios, a mesma coisa. Começo e final fino, suaves, movimentos rápidos, tá? Aqui eu venho com um boleador. Boleador, para você que não conhece, é esse instrumento, tá? Que tem a pontinha de metal, é 1,5 a espessura dessa ponta, desse do boleador que eu estou usando. Henrique, não achei o boleador. Pode usar agulha de crochê, pode usar palito de churrasco, aqueles de madeira que eu já usei e funcionou. Pode usar uma caneta Bic sem tinta, tá? Lembrando que essa tem que ter mais cuidado, porque você tem que ter certeza que não tem tinta e leva bastante tempo para isso. Bom, aqui você já viu que eu vim aplicando o pó do carvão por cima, tá? Do mesmo jeito, aplicando o pó por cima e olha só os fiozinhos brancos, tá? Os fiozinhos que a gente acabou de fazer, que eu acabei de fazer com o boleador, eles vão aparecendo, né? Porque eu marquei o papel, eu dei uma machucada no papel, então onde chega o pó não penetra, tá? Fica aparecendo bem suavemente os fiozinhos finos. O boleador requer um pouquinho mais de treino, tá? Ele tem que ter uma certa pressão, como você vai vendo eu fazendo aqui. É o mesmo conceito, começo e final fino, mas ele tem que ter uma pressãozinha para dar aquela abaixada mesmo no papel, tá? Não é só passar de leve não, porque não vai fazer o efeito.
Então se você vai usar um palito, uma caneta Bic, uma agulha de crochê, qual for o instrumento que você for usar, que dá para substituir o boleador, tenta passar com treinar essa pressãozinha para realmente aparecer quando você aplicar o sombreamento por cima, tá? Olha só, aqui eu venho de novo, aplicando o sombreamento, o pó do carvão, e olha só, aparecendo os fios. Aqui a gente vai treinar um pouquinho o efeito de barba, tá? Muito interessante para você aplicar nos teus desenhos aí, quando você pegar uma barba que aparentemente é muito complexa, tem muita gente que morre de medo de fazer, mas não tem segredo não, tá? É camadas. Pense em camadas. A gente fez uma camada de boleador, passamos uma camada de pó de carvão, agora eu vou vir, entre aspas, com uma camada de caneta borracha, porque eu tô evidenciando mais alguns fios que vai se juntando com os do boleador, então vai dando uma profundidade, tá? Entre aspas, uma aparente profundidade legal, porque eu tô fazendo fios aqui de várias espessuras, ó. A caneta borracha já é um pouquinho mais grosso. Unido com o boleador, vai ficando interessante o resultado final. Aqui eu tô com a mono zero, tá? Só para ficar variando mesmo os instrumentos aqui para você ir vendo o efeito. Mas você adapta ao que você tem em mãos, tá? Lápis 6B, Faber-Castell, eu venho trabalhando um pouquinho mais de profundidade. Lembra do último vídeo da série Virando o Jogo? Eu mostrei sobre textura de pele, te expliquei o conceito principal, profundidade, volume. Então volume, quando a gente quer saltar algo, a gente faz mais claro. Então aqui o que está acontecendo é a mesma coisa. Eu estou evidenciando esses fios brancos, está dando a sensação de volume para frente. E quando eu venho com o lápis escurecendo um pouco entre eles, eu estou dando profundidade. Então isso daqui, ao final, vai dando realismo no desenho, tá? Vai dando a aparência realmente realista, né? De tridimensionalidade. Conceito básico, gente. Conceito básico, como eu te mostrei no caso da textura, aqui se aplica do mesmo jeito. Só muda a forma de fazer, tá? Olha só, aqui eu tô com a Pentel de novo. Caneta borracha Pentel. Cortei chanfrado a ponta e vou fazendo mais alguns fios, ó, para você ver que dá resultado do mesmo jeito, não tem que ser um material específico, dá para você adaptar tranquilo. Olha só, eu vou vir trabalhando mais profundidade com o lápis 6B em volta dos fios, então vai dando essa sensação, olha só, que tem fios aqui saltando para frente, uma região de profundidade entre os fios da barba, entre aspas, né? Eu tô falando barba porque se assemelhou muito aos desenhos de barba, tá? Para você fazer barbas um pouco mais longas, aí você vai mudar, é de acordo com a referência, né? O tamanho do fio e tudo mais. Mas nesse estilo aqui já dá para você fazer um bom treino e aplicar na tua referência. Se você estiver fazendo algum desenho com alguma barba nesse estilo, com certeza você vai conseguir fazer. Olha só, vou fazendo as profundidades, deixando esses fios mais claros para não perder o volume, tá? Você não pode perder ele, senão vai ficar um desenho opaco e sem volume. Então a gente mantém eles e vai em volta deles escurecendo com um lápis mais escuro. Às vezes até pintando mesmo. Lembrando que aqui é um treino, né? Mas você, quando tiver uma referência do teu lado, vai ficar muito mais realista, porque você vai seguir ela. Olha só o resultado, como ficou bonito. Dá uma sensação de fios realmente, né? Você vai ver muito isso em muitas referências. Vamos continuar. Eu vou continuar com a Pentel aqui, fazendo mais alguns fios para terminar esse quadradinho. Henrique, só barba? Não, gente. Esse conceito aqui você leva para qualquer lugar. Fios de animais, fios de um cabelo, um cabelo comprido. Você vai olhar para referência, vai ter uma diferença, tá? Na baguncinha, entre aspas, você vai respeitar o sentido das mechas, mas o conceito que eu tô te passando aqui de profundidade, escurecer as áreas, vai se aplicar em muitas referências que você pegar, então guarda bastante isso. Ó, repara quando a gente vem fazendo as áreas mais escuras, é como se fosse completando o desenho, porque você já fez os tons médios, já evidenciou o volume, agora capricha nas profundidades. Para você que tem
dificuldade com profundidade do desenho, começa a entender isso, porque isso vai mudar a forma, tá, de fazer, a técnica para você fazer o desenho, mas a profundidade, volume, luz, sombra, isso não muda. Vamos lá, mostrar só mais um pouquinho aqui, fazer mais um quadradinho. E aqui, ó, só para você fazer, porque você vai pegar algumas vezes referências que vai ter fios desse jeito, tá? Vai ter, por exemplo, um fundo. Você vai fazer alguns fios por cima, então aqui é mais para você ter esse treino também aí no seu papel, tá? Para não desperdiçar o papel e ter bastante coisa para você treinar na mesma folha. Aqui eu vou vir com lápis, vim com a lapiseira, com grafite 4B. E aqui vou treinando, tá? Sem regra, solta a tua mão. Fazendo alguns fios. Quanto mais você treinar, melhor, né? Quanto mais você treinar fios, melhor vai ser. Quando você pegar o desenho para fazer, você vai estar muito mais corajoso, né? Muito mais confiante para poder fazer o desenho de fios. Aqui com a lapiseira 03, né? Para treinar um pouquinho mais também com ela. Os fios saem ainda mais fininhos. E aqui, para a gente finalizar, eu vou fazer um pedacinho simbolizando um cabelo, tá? Simbolizando uma mecha de cabelo. Aqui eu venho com o lápis B da Staedtler. Aqui eu venho com lápis B fazendo fios, começo e final fino, tá? E ó, o boleador, tá? Que eu já te mostrei. Vou riscar aqui alguns fiozinhos só para simbolizar alguns fiozinhos no meio do cabelo, né? Os fiozinhos brancos que a gente fala. Pode ser branco, né? De um cabelo grisalho, por exemplo. Mas pode ser brilho, né? O próprio brilho que tá pegando nos fios, a gente também vai deixar ele branco. Então, quando eu falo fios brancos, pode ser nos dois sentidos. Então aqui, gente, eu venho fazendo uma base, tá? Eu vou fazendo uma base com o lápis B, para depois eu vir trabalhando as camadas. E qual o sentido, Henrique? O mesmo sentido que você já está acostumado. Volume, luz, profundidade, luz e sombra. Por isso que eu insisto, né? Conceitos do desenho. Quando você domina ele, você não se torna escravo de material, você não fica dependente de material. É uma crença errada a gente ficar tão dependente de material achando que é o material que vai dar resultado. E não é bem assim, não. Conceito, quando você domina os conceitos básicos e consegue aplicar, você consegue usar vários materiais. Olha só, aqui eu venho com o pincel. É a mesma coisa, tá? Um pincelzinho chato, tá? As cerdas dele achatada. Eu corto um pouquinho as cerdas e eu passo para suavizar. Aqui eu tô com lápis 5B. Pode ser o 4B, pode ser um 6B, pode ser a lapiseira com grafite 4B que eu já te mostrei. Tá? Não precisa ser especificamente esse lápis 5B. Eu venho trabalhando as profundidades, trabalhando as áreas mais escuras. Existem alguns fios aqui no meio, tá? Que causam também essa sensação de profundidade, de que algumas mechinhas estão saltadas para frente e a profundidade
joga para trás. Então dá esse contraste, esse jogo de luz e sombra e a tal da sensação do volume, tá? Que é tão importante no realismo. Os fios que eu fiz com o boleador estão aparecendo, tá vendo? Eu vou passando e eles vão ficando evidentes, tá? O grafite não penetra neles. Aqui mais um pouco de pincel, vou suavizando um pouco mais. Ah, Henrique, eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma base igual você fez com o pó. Quero ganhar um pouquinho mais de tempo. Tranquilo, gente, pode fazer. O que importa é você fazer um bom acabamento, tá? Se você for fazer de um jeito mais rápido, com outro meio, aplicando uma base com o pó, enfim, você vai ter que trabalhar bem no acabamento. Mesmo o início sendo diferente, o final vai ser parecido, tá? Porque você tem que fazer uma boa finalização para dar o realismo. Aqui com a lapiseira com grafite 4B, tá? Eu nem mudei esse grafite não, então quando você vê usando ela é o mesmo grafite. Aqui olha só, imagine que é uma região da pele. Região da pele, a dica é você fazer sempre o mais suave que puder fazer, tá? É a hora que chega na região, imagine que é uma testa ali por cima da orelha, uma região que está encontrando a pele do desenho. Tem que ser suave. Você tem que fazer o mais suave que você puder esse final dos fios. E depois a gente trabalha um pouquinho esfumando também. Aqui eu tô com lápis B, lapiseira, vou fazendo com os materiais que eu estou aqui. Você vai se basear totalmente na tua referência quando você estiver desenhando. Olha só, com esfuminho limpo, tá? Esfuminho é um rolinho de papel prensado. A gente vai falar mais sobre isso. E eu vou passando, ó, levando para a região mais clara, do escuro para o claro, e vai suavizando ainda mais essa terminação. Daqui a pouco eu vou te mostrar no desenho meu, tá? A importância disso daqui, desse final ser suave, tá? O que isso causa de diferença no desenho, por que não pode ser grosso. Por isso que eu te falo, treina bastante no papel à parte para você não cometer muitos erros no próprio desenho. Não fique cometendo um monte de erro desenhando desenhos demorados sem fazer treinos, porque isso você vai prejudicar você mesmo. Então você vê que são camadas, né? A gente vai insistindo, vai trabalhando, passa pincel, escurece, faz nuances. Bom, aqui eu venho com uma caneta borracha elétrica 2.3, a espessura dela. Henrique, eu não tenho essa caneta borracha. Fique tranquilo, tá? Aqui é só detalhezinhos que eu tô inventando moda aqui, mas não vai mudar a videoaula, não vai causar diferença ao extremo não. É só uns pontinhos para você entendendo que às vezes você pode ver isso também em alguns cabelos, tá? Em alguns efeitos de cabelo você pode ver isso. Bom, como eu te prometi, olha só, desenho antigo, tá? Praticamente o primeiro desenho realista, quando eu comecei. E olha só os fios aqui, ó, na região da testa, olha como tá quadradinho. Cadê o volume desses fios? Olha ali, olha aqui no meio. Cadê o volume? Cadê a diferença de tonalidade? E existia na referência. Mas nem tudo é perfeito, né? No começo a gente erra muito. Olha só a mechinha que eu acabei de fazer, olha a diferença de profundidade, luz, sombra. Então é isso que faltava, tá? Esses conceitos que faltava, naturalidade nos fios, olha só que horrível. Os fiozinhos todos quadrados, além de outros erros que tinha ali também. Aqui olha só, um desenho não é tão recente, mas eu já estava fazendo melhor, né? Foi feito um trabalho com boleador. Foi feito profundidade, olha só a diferença de tonalidade, áreas médias, áreas escuras. Então tá legal, né? Tá com volume. Olha só outro aqui, que eu te prometi também
mostrar a terminação dos fios. Olha só, na região da testa. Fininho, tá, gente? Quanto mais suave você deixar essas terminações, mais realista e mais natural vai ficar seu desenho. Então se atente nisso, tá? Tenta guardar o máximo de informação que você puder e pratique, tá? Aplique. Não adianta só ouvir, tenta aplicar no teu desenho. Bom, é isso. Espero que essa videoaula tenha sido proveitosa para você. Coloque em prática e eu te encontro na próxima videoaula. Até lá!